Olá pessoal, tudo beleza? Bem-vindo ao Conjovecast. Eu sou o Juan, estou aqui junto com a Vanessa. Bem-vindo pessoal, boa tarde. Junto com a gente também está aqui com a presidente do Conselho Jovem, Conjove, a Ana Flávia Michelante, e também com o vice-presidente Felipe Spolador. Muito bem-vindos, obrigado por terem participado. Olá, muito obrigada. Obrigado pelo convite, pessoal. Então, maravilha. Bom, vocês estão inaugurando aqui, então vamos ter alguns problemas técnicos, possivelmente, no meio do percurso, mas a gente já está todo mundo aqui para aprender, certo? Bom, vamos falar um pouquinho, o que é o Conjove? Tem muita gente aqui que às vezes não conhece, inclusive é o que dá o nome aqui para casa. O que é esse, qual que é o movimento, o que é exatamente, do que se trata? Fala um pouquinho pra gente. Pode falar. Tá. O Conjovem, ele é um braço da ACIL, mas aí pra gente falar aqui que é o Conjovem, a gente tem que falar aqui que é a ACIL. A ACIL é a Associação Comercial. Né? Toda cidade ela tem uma associação, que é o que cuida das empresas, indústrias, etc., dentro da cidade. Representa o empresário. E a gente cuida dos jovens, né? A associação do jovem empresário. A gente desenvolve e estimula esses jovens a empreender e a cuidar da própria empresa, né? Nós normalmente não pegamos, abre aspas, né? Pegamos, a gente não traz o jovem e começa a empreender, a gente já traz quem está empreendendo. A gente cuida desse pessoal. Esse é o Conjove, esse é o espírito dele, né? Do nosso e de todos os Conjoves de cunho nacional. Os conselhos, né? De cunho nacional. Lembrando que a ACIL, na verdade, é a Associação Comercial, Industrial e Agrônoma de Umuarama. Então, ela abrange uma parte muito maior, né? Do que só o comércio, igual quando a gente fala aqui de Umuarama, só a Paraná e Maringá, que é o que muitas pessoas pensam. Então, não é só a Avenida Paraná e a Avenida Maringá. Na verdade, envolve a cidade inteira, pensando aí nas indústrias também. Quando se trata de um CNPJ, entrou de cunho empresarial, a associação ela está envolvida. Né? Às vezes, vamos dizer assim, não há ali a questão do segmento de empreendimento tecnológico, né? Mas a gente sabe que quando foi criada e hoje o desenvolvimento já existe. Então, logo, por exemplo, pode ser uma alteração, principalmente depois desse vídeo. Exatamente. E por que jovem? Qual que foi a ideia de trazer o público jovem? O que você acha que podia agregar? Na verdade, o Conjove aqui em Umuarama já existe, já vai fazer 10 anos, né? Sim. Em outras cidades existe há mais de 30 anos, enfim. Mas eu vejo que é um braço muito importante das associações comerciais, porque o intuito também é formar pessoas para estarem assumindo as associações no futuro. Então, não é só também estar desenvolvendo empreendedorismo para nós mesmos, é estar formando líderes associativistas. Pessoas que estão ali pensando não só no próprio umbigo. Então, como a gente sempre fala, não é pra, no Conjove achando que vai chegar lá e só vai vender, é o que você vai fazer. Então, não é só para você garantir o seu, é para você garantir o seu dentro da sociedade e garantir o da sociedade também. Então, quando a gente pega ali, até inclusive aqui em Umuarama tem muitas pessoas que saíram do Conjove e hoje estão fazendo parte da diretoria ali da ACIL. E assim é nas outras cidades também. Aí está a importância de apoiar as pessoas que vão estar assumindo as nossas cidades, na verdade, né? E é uma questão de sucessão, assim como há uma sucessão empresarial, o pai quer passar para os filhos e etc. Assim, numa visão talvez grosseira seria essa, né? Nós somos os jovens ali, estamos aprendendo com a própria diretoria e talvez assumir ou subir ali para dentro daquele círculo e desenvolver mais, porque é uma ideia o associativismo, né? Então tem que dar prosseguimento, ele não pode ficar sendo substituído toda vez. E não só também ali pensando no associativismo, nas ACEs, né, que são as associações comerciais, também pensando na cidade. Então, muitas vezes, pessoas do Conjove, dos conselhos jovens, podem estar saindo para algum cargo público, alguma coisa dentro de prefeitura, enfim, até pensando na política. Então, estar formando pessoas. Eu sou suspeita porque eu amo o associativismo, não é de hoje, sempre fiz parte disso. Mas estar formando pessoas que estão realmente ligadas ao meio, não só ao seu. E o quanto a gente cresce nisso com networking, cresce com conhecimento, entende não só o que está acontecendo no nosso umbigo, mas o que está acontecendo ao nosso redor, e assim a gente se forma até melhores estrategistas para o nosso negócio, né? Meio que uma ideia, né, pelo que deu para entender, que é uma forma de conseguir ajudar no desenvolvimento, né? Então, tanto de alguém que está meio perdido ali, consegue entrar ali junto, desenvolver um pouco mais e ajudar no desenvolvimento, consequentemente, da própria cidade, da região. Seria mais ou menos nessa linha. Exato, né? Sim, envolve muito disso também, né? Então, estar pensando no meio, de fato,
e sair também da nossa bolha. E a gente acho que é vê legal. que tá muito, o jovem tá vindo para empreender, né? Por que agora a adesão, tanta gente querendo entrar? Eu acredito que o jovem tá com esse espírito realmente de empreender. A rede social, né? Ali o... Agora até ali fazendo parte do Conjovem, já que a gente discute muito sobre os problemas que tem acontecido na sociedade, eu tô vendo que tem 2 tipos de jovens hoje em dia. Porque hoje tá faltando o quê? Muita mão de obra dentro das empresas, principalmente indústrias, né? A gente vê muito as pessoas que estão ali dentro da CIL falando disso. Eu não consigo completar as vagas da minha empresa. Ou seja, emprego, vamos colocar aqui bem claro, emprego tem. Não trabalha hoje em dia quem não quer, porque tá tendo emprego pra caramba. O que tá acontecendo? Tem os jovens que querem entrar e subir de cargo muito rápido na empresa e por isso não estão conseguindo nem ficar 2 meses. Ganhar dinheiro fácil. Então tem o jovem que está querendo ganhar dinheiro fácil sem fazer muita coisa e isso está dando um desfalque gigante nas empresas. E também não sei que jovem que vai crescer com isso, né? Que ela já sendo polêmica. E aí tem o jovem que realmente vai atrás porque percebe que quer crescer, que tem nós somos uma geração que é mais imediatista, né? E aí tem os que fazem por onde também tem um resultado um pouquinho mais imediato, por mais que eu acredito que isso não é tão fácil assim. Mas aí é onde as pessoas estão buscando também estar participando de movimentos. Então, por exemplo, aqui em Umuarama, a gente nem esperava que o Conjovem crescesse como cresceu rápido, né? Mas tem muito essa sede, as pessoas estão com essa sede de onde eu busco, com quem eu falo, até falando desses 2 tipos de jovens que estão existindo aí. Então é muito comum ali dentro do Conjovem a gente conversar sobre isso. E os meus amigos da escola, por exemplo, não tenho... Matei todos. Tipo assim, não tenho mais muita intimidade com eles porque ficaram pra trás. Então eu preciso de novos ambientes para estar me relacionando. Ali, se a gente conversar dentro dos conselhos, vão ter várias pessoas que vão falar isso, né? Então é buscar um ambiente onde você consegue conversar a mesma língua, na verdade. E ali é o que a gente está fazendo também, né? E é interessante que é engraçado. A Ana não quis falar o número, mas eu brinquei com ela. Assim, foi um crescimento de 4.500% quando a gente fez a análise do conselho. Mas é interessante também porque ficou mais fácil empreender. Né? Hoje, quando você analisa, o acesso à informação ficou mais fácil e como realizar ficou mais tranquilo. Não que ficou mais fácil o acesso, não que é mais fácil ser empreendedor, ficou mais fácil. E aí por isso também que há um aumento do jovem nesse setor do empreendedorismo. Hoje quando você falava assim, se a gente perguntar para os nossos pais, empreender era algo de risco e extremamente difícil. E caro, às vezes. E caro hoje. E é engraçado que você parar para assim, como que eu crio uma empresa hoje? Em Umuarama você vai na casa do empreendedor, eles desenvolvem um CNPJ para você sem custo nenhum. Você tocou num ponto legal. O Conjovem me ajuda nisso? Se eu quero começar, eu decidi que eu quero parar de CLT, quero abrir minha empresa. Uhum. Eu tenho um amparo ali da CIL, igual quando a gente analisa na CIL, primeiro o associado. Aí tem a tese, sim, para ser associado tem que ter um CNPJ, ser empresário. Então, Felipe, eu não tenho. Primeira coisa que eu vou falar, quem é de Moarama, né? Do lado da CIL tem a associação comercial, do lado da CIL tem a Casa do Empreendedor, né? O Rodrigo tá ali ainda, não achei certeza. Estava o Rodrigo, agora tem uma outra pessoa, mas se chega ali e pede para fazer um CNPJ no segmento específico que você quer, eles vão desenvolver, você vai pagar só a taxa do MEI, do ME, que é R$50 por mês, irrisório, né? O MEI, né? O MEI, O MEI eu acho que paga mais. MEI ninguém paga. Sabe por MEI. E aí você paga uma taxinha, beleza, tem CNPJ, pode se associar à CIL. Sendo associado à CIL, aí sim, desde o rol de outros associados que existem, para a pessoa querer intermediar relacionamento, contato, dá para existir. Tem as questões que já há benefício de quem é associado à CIL, desde... vou mandar lavar meu terno, tal lugar tem desconto porque associado tem uma associação com a CIL e disponibiliza isso, né? Procedimentos bancários e etc. Aí tem que entrar ali e ver qual rol que tem. Assim, em resumo, ali dentro do Conjovem a gente não vai ajudar a pessoa a montar a empresa, mas também a gente tem contato de todo mundo que vai te ajudar. Você conhece um amigo que vai te ajudar. ajudar. Então, na verdade, tá ali dentro do Conjovem, a gente já falou isso várias vezes pra quem tá participando. Lá não é pra você buscar vender nada, mas essas coisas vão acontecer assim como acontece networking de tudo que você for fazer, você vai ter pra quem ligar. Então, é isso que eu falei que eu sempre participei do associativismo e até hoje. Eu preciso mandar fazer caneca.
Na minha faculdade eu participava da associação atlética, que também é associativismo, né? Sim. Lá saiu uma pessoa que hoje em dia tem uma empresa que tá fazendo caneca. Você sempre vai ter pra quem perguntar onde você faz caneca com o menor custo. É aquela assim, ou com a maior qualidade. Conheço enfim, um cara. Sempre Conheço tem. um cara. Isso é maravilhoso. Sempre. Então, Nossa. nesses meios é você sempre conhecer um cara. Isso eu tô falando de fazer caneca, né? Mas pode ser criar uma empresa, ter uma sociedade pra outra, ou a pessoa conhece a pessoa pra quem eu quero vender, enfim, sempre vai ter alguém, né? Que isso sempre vai acontecer porque é bem o que você falou, é network. Sim. Né? O network, ele abre portas que a gente nem imaginava. Então, você começar, da mesma forma que abriu pra gente aqui, a começar esse podcast, abriu pra ter o contato de todo mundo se conhecer. Então, isso daí ajuda a fomentar de todos os lados, Total. né? E aí é importante a gente falar que não é só o networking de, eu estou lá. Na verdade, a gente tem que... como que você está lá, né? Porque se você está em um ambiente desse, você tem que saber que as pessoas estão te vendo. Então, por exemplo, coisas que a gente gosta de analisar, provavelmente, acredito que a maioria, quando vai fazer negócios com alguém. A pessoa é pontual? A pessoa é responsável? A pessoa é proativa? Ela está realmente se dedicando? Então, assim, são coisas que se você participa de um grupo como o Conjove, você também está sendo observado por isso. Então, pode ser que você participando de um grupo, seja do Conjove ou de outros grupos, vamos colocar aqui quantos grupos também que promovem networking que tem, né, nas cidades, não é só você estar lá com o nome, você está sendo observado, pode ser pro ponto positivo e pode ser pro ponto negativo. Então pode ser que você faça negócio e pode ser também que você seja a pessoa que vão olhar e falar, com essa pessoa eu não faço negócios. Então tem que saber como se portar, né? Então ali, por exemplo, estamos tendo reunião toda semana. Como que está sendo a participação da pessoa nessa reunião? Então tem que tomar esse cuidado, né? Não é achar que estando lá já vai estar tudo ok. É como você está lá também. Você e a sua empresa vai ser exposta. Sim. Né? Exato. E, né, até hoje em dia o marketing fala, marketing humanizado, ter a cara da empresa, ou seja, não adianta falar, a Ana Flávia é uma, mas dentro da Dale Carnegie ela é outra. Não, é a Ana Flávia da Dale Carnegie. Se eu não for... pode ser que algumas pessoas ali, por exemplo, não se identifiquem e falem que, nada a ver, nunca vou comprar com a Ana Flávia, tá tudo bem. Exato. Né? Mas, a gente tem Não que entender existe que CNPJ, a gente... né? Sem o CPF, né? Exato, Não existe uma... CNPJ forte com CPF fraco. Exato. Na realidade, isso. o que acontece é assim, você entrou num serviço, independente do que é, se você é funcionário ou se você é patrão, o nome da empresa vira o seu sobrenome. Exato, sim. Automaticamente. É uma referência muito grande, tanto que quando eu me puxando sardinha pro meu lado, que você vê na parte jurídica, há muitas situações do funcionário ser demitido por atitude que é contra a ética da empresa. Exatamente. Na rua. Fulano de tal estava fazendo isso. Falou assim, viola a ética e você tem o nome da nossa empresa. Exatamente. Você carrega a Carrega a camisa, camisa. né? Exato. Sai do seu horário de trabalho, você leva. Tanto que aí que eu fico indignada, assim, que tem tantas pessoas falando, mas a empresa pediu pra fazer uma coisinha a mais. Cara, eu faria porque é o meu nome que tem em jogo, não é nem o da empresa. Não é porque você, né? Hoje em dia as pessoas pensam muito, mas eu tô carregando a empresa. Cara, você tá carregando o seu nome, você não tá carregando a empresa nas costas. Muitas vezes é o seu nome que você tá carregando nas costas. Né? Cuidado, cara, a reputação é muita coisa na nossa vida. Muitas vezes empreender, você não precisa ter uma empresa. É bem legal isso que você mencionou. Você vestir a camisa da empresa que você trabalha. Sim, né? tanto Você que fazer ali... mais do que esperam de você. Eu acho que isso é o mais importante. Isso empreender, né? Tanto que quando eu participava da empresa Júnior, são empresas ligadas à faculdade, né? Dentro da psicologia, muitas pessoas falavam, empreendedorismo, nada a ver com psicologia, não sei o que, tanto que a empresa Júnior de psicologia, coitada, não crescia muito, porque as pessoas tinham esse olhar negativo, mas sempre que a gente falava de empreendedorismo lá dentro, era falar, empreenda independente de onde você estiver. Então, se você, igual fala de venda, se você trabalhar em uma empresa, você vai ter que vender a sua ideia, se você quiser ser inovador, se você quiser aparecer mais. Então, você vai trabalhar com vendas, nem que seja vendendo a sua ideia. Então, estar aparecendo, estar empreendendo independente de onde você estiver, tanto que dentro do Conjove, a gente não tem só donos de empresa, né? Temos muitos autônomos, temos muitas pessoas que são donos de empresa, temos muitas pessoas também que representam a empresa que elas estão, né? Sim. Então, ali, pessoas que estão levando o nome da empresa, mesmo que não seja gerente, dono, enfim. Então, isso é bem legal também. Não, bacana. Eu acho que, assim, já deu para dar uma abordada bacana, legal. Mas vamos falar um pouquinho de vocês, assim. Por que vocês começaram ou quiseram se enfiar nesse meio? Vamos colocar assim. Felipe, Ana, como que é? Quem que quis? Eu comecei... Eu quis? Eu comecei foi mais ou menos assim... foi na quinta posse? Foi na quinta, né? Na quarta, Fê,
vou ser empossada para ser presidente do Conselho dos Jovens Empresários. Você vem comigo. Falei, tá, vambora. E mais? E mais, de vice-presidente. De vice-presidente, e você vai ser vice-presidente. Eu falei, tá bom. Plus, um plus. Falei, ótimo. Falei assim, porque eu lembrei, pô, vice-presidente não faz quase nada, né? Então eu vou... Leva engano. Leva engano. Fui enganado, não. Mas Isso é brincadeira à presidente parte... não gostar de delegar, mas essa gosta. Mas em brincadeira à parte, mas foi assim, a Ana pegou e falou assim, vem comigo. E aquela situação, nós somos amigos, a hora que ela mandou assim, vem, eu falei, você acha que eu não vou? Mas claro, vambora. Assim, foi. E foi. E aí, depois a gente acompanhou. E o meu foi... eu fui em algumas reuniões do Conjove aqui, mas acabou que as reuniões não estavam acontecendo com muita frequência e tal. E eu ia bastante lá... Bastante não. Fui em algumas reuniões de Campo Mourão e vi que ela era bem diferente, o negócio era bem dinâmico e tal. E, enfim, aqui não estava tendo reuniões ultimamente. E aí um dia me mandaram uma mensagem, a Anitta da Sil mandou: oi, aqui é a Anitta, trabalho na Sil e eu gostaria de marcar uma reunião com você amanhã, às 8 horas da manhã, que o Miguel, que vai assumir a presidência da Sil, e o Orlando, que é o presidente atual, querem conversar com você. Eu falei, meu Deus, eu fiz uma cagada muito grande. Vamos tirar a empresa da cidade. Nossa. Eu falei, cara, pra eu ter mexido com a associação comercial, eu fiz alguma coisa muito errada. E pra chamar só os presidentes, só a gente, só a eu galera. Falei, pra esse povo, tá tirando o tempo da vida deles pra falar comigo, eu tô ferrada. E aí acabou que depois eu fui almoçar e contei pra um amigo meu. Falei, me chamaram pra ir na CIO amanhã, o que será que é, não sei o que. E o cara do lado, que é o Maicon, que cuida do marketing ali na CIO, nele: Ana, te indiquei pra ser presidente do Conjove. Eu falei, é isso. Tá, mas eu não vou querer. Eu falei pra ele, não, mas eu não vou assumir isso aí não. Aí no outro dia chegou lá, não precisou de muito, uns 5 minutinhos, já tava tudo convencido na minha cabeça. Já tava tudo certo. Já tava tudo certo pra mim. Mas o que me fez... Na hora eu falei que eu ia pensar, tal, aí no final da tarde que eu decidi. E por que eu falei que ia pensar, não decidi na hora, mas também por que eu fiquei muito interessada. Ana, que ano foi isso? Isso foi agora. Começo de 2022. Junho. Tá. Foi em junho. A posse? A posse foi 2 de junho. Ah, tá. Falaram comigo uma semana antes, Tá. na sexta-feira antes da posse. O que me fez querer? Lembrar que eu sempre participei de meios associativistas e que é muito legal você criar, você engajar pessoas, você estar envolvido com algo que não te dê dinheiro, sabe? Retorno financeiro. Você trabalhar assim por uma causa maior, ver tantas pessoas envolvidas por um mesmo propósito. E eu sempre meio que alavanquei todas as partes associativistas que eu participei da vida, assim, eu entrava, tava de um jeito, saía, opa, reerguemos o negócio, eu saía super feliz, ai, que coisa bem feita, ai, que legal. E aí, eles, na palavra deles, assim, me resgataram muito isso, sabe? Essa garra, assim, de resgatar algumas coisas que estavam em off. Sim. Mas falaram também, né, da importância para a sociedade, o que dava para ser feito, que eles iam apoiar, que a gente ia estar ali, tipo, falando com pessoas que às vezes a gente não tem acesso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, pensar em novidade, nossa, fez meu olho brilhar, assim. Parece que era o que eu tava querendo, que eu tava precisando de desafios novos na minha vida. O que me fez pensar? Porque eu sou uma pessoa que, se deixar, eu trabalho só de graça. Eu amo fazer coisas sociais, trabalhar de graça. Então, eu falei assim, cara, será que hoje, na época que eu participava, eu tava, tipo, foi há 6 anos atrás, né? Eu tava na faculdade, eu não tinha gastos, não tinha minhas contas. Então... Aí eu pensei, e agora? Será que eu vou ter maturidade pra falar, pera, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro e vou fazer coisas também que são de graça? Será que eu vou saber dividir meu tempo? E também o medo, porque eu ia carregar, não é a Ana, como a gente falou, não é a Ana Flávia, né? A Ana Flávia é da Dale Carnegie, então eu precisava do aval da Dale Carnegie, porque não sou eu que sou associada à CIL, é a Dale Carnegie que é associada à CIL. Então eu precisava que eles também entrassem e topassem essa comigo. E deu tudo certo. E aí no final do dia liguei para algumas pessoas para perguntar, liguei pro pessoal lá, pro Rafael, que era presidente lá de Campo Mourão do Conjove de lá. Falei com alguns amigos da Dale Carnegie e a gente falou, não, acho que é uma boa e vai ser legal. E cara, que bom que eu tomei essa decisão, assim. Não tô nada arrependida. Que nesse momento a gente tem um exemplo, assim, que a Ana tá na associação e não é a empresária no sentido de a dona da empresa. Que a gente comentou, entendeu? né? E o pessoal às vezes fica naquela distância assim, meu Deus, eu tenho que ser o dono e tá lá e eu não tenho tempo. Não é isso. A sua empresa pode estar lá também. Exato.
Então foi isso que aconteceu. E só pra deixar claro, tudo isso é entre 8 da manhã. A reunião foi às 8 da manhã, tudo isso que passou na minha cabeça agora, decidindo. Aí eu mandei mensagem pra Anitta falando que minha decisão era 17h55 da tarde. Bom, Prometi que ia falar no dia, eu falei, só não falei quando. Se fosse até meia-noite, tava no dia ainda, né? Tava no dia ainda. Mas um pouquinho da vida de vocês ali. Igual você comentou que desde sempre já estava na parte associativa ali. Quem acompanha você um pouco mais de perto ali nas redes sociais sabe que você participa do Rotary. Vai ter, acho que a Festa do Frango agora também, né? Então sempre está envolvido nesses projetos. Como é que foi assim a trajetória? Contar um pouquinho da sua trajetória, depois a gente passa também para o Felipe para contar um pouquinho da trajetória ali, formação, onde é que veio toda esse espírito empreendedor e todo esse dinamismo que a gente vê hoje. Sendo bem rápida, eu acho que eu já contei essa história em outros podcasts também, mas sendo bem rápida, eu fiz psicologia na UEM e eu entrei lá muito caloura burra, muito besta, sem ter muita comunicação, sem ter poder de decisão, zero liderança. E aí no final do primeiro ano eu comecei a participar da Atlética, que foi assim... Foi a Atlética que despertou meu lado de liderança, meu lado de amar muito alguma coisa. Acho que eu nunca tinha amado participar de um projeto igual eu amava participar da Atlética Vaca Louca da UEM. E assim, a gente desenvolveu aquilo lá contra tudo e contra todos, porque todo mundo da psicologia era contra ser vaca, contra não sei o quê, contra a Atlética. E a gente, amava tanto o negócio que a gente foi atrás. E, enfim, hoje em dia, inclusive até hoje, isso foi 2012, tá? Até hoje eu tô no grupo da Atlética e tá tendo joia lá em Maringá e eu fico acompanhando no grupo se eles estão ganhando ou não. Claro que não vou tirar meu tempo mais pra ir lá torcer e tal, mas ainda é um negócio de tanto amor, sabe, que era envolvido. E lá eu desenvolvi muita liderança, então a Atlética me mudou, me apresentou hoje, meus melhores amigos são dessa época de Atlética, até hoje, quase todo final de semana eu tô em Maringá pra ver eles. E aí depois entrei na empresa júnior, também outra coisa que era trabalhar de graça, mas quando entrei na empresa júnior me perguntaram se eu queria ser líder ou liderada. E eu falei que eu queria ser liderada porque é capaz que eu ia liderar alguma coisa, nunca na vida que eu tinha espírito de líder. 6 meses depois me colocaram como presidente. O negócio você gosta, né? Você chegou a exercer a sim. Não, a psicologia. Aí eu fui ser presidente da empresa júnior e tudo mais. Enfim, e daí foi outra coisa que foi muito desafiador. É muito parecido o esquema da empresa júnior com o dos conselhos. Então a gente também tem, por exemplo, a empresa júnior, daí tem o núcleo, que é da região, daí tem a federação, daí tem o do Brasil. No Conjove é a mesma coisa, então tem o Conjove, tem a Cassier, que é da região, aí tem a FACIAP. Então, assim, olha só como que eu já tava com preparo pra vida, né? Sim. E aí depois também fui presidente da Atlética, daí entrei na organização de jogos, enfim, a liderança foi aparecendo muito, né? E aí depois saí da psicologia, terminei a faculdade, trabalhei com consultoria em RH, sempre foi meu foco, RH, então na verdade essa parte de gestão de negócios, assim, por mais que não era um negócio que era meu, era gestão, era aprender fazer processo seletivo, planejamento estratégico, então, enfim, tudo isso até eu falo pra eles. E aí agora apareceu de novo algo pra estar assumindo que é muito parecido com o que eu já fiz. Aí eu até falei pra eles, sabe por que tá dando certo rápido? Porque eu já errei tanto nessas coisas. Já tem histórico já gigantesco. Teve tanta coisa que deu errada, tanto na Atlética quanto na empresa júnior. E assim, essas 3 coisas que eu falei, com jovem, Atlética e empresa júnior, é você pedir para as pessoas trabalharem de graça, né? Então, assim, se já é difícil a gente ter mão de obra quando a gente está pagando, imagina formar pessoas, fazer com que as pessoas se engajem, fazer com que elas estejam lá toda quinta-feira, 7h45 da manhã, ou num sábado à tarde, igual a gente está fazendo aqui, se a pessoa nem está recebendo. Então, os desafios são épocas diferentes, motivos diferentes, mas os desafios são os mesmos, a forma de lidar. Eu espero que esteja sendo melhor do que naquela época. Mas, enfim, foi muito erro já que a gente cometeu e ainda estamos cometendo, mas aí a gente vai ajeitando. Que a experiência, na verdade, que você teve ali, ela já te dá um direcionamento, né? Então, você consegue ali se orientar, fala, putz, aqui eu lembro que eu fiz tal coisa, ou fiquei sabendo de fulano que foi nessa linha e não deu muito certo. Sim, então,
Foi meio que um cursinho pra você, né? Foi, total. Foi um cursinho ali. Até o que eu falei até pra vocês, né? Procurem pessoas dos outros conselhos, de outras cidades. O que na empresa júnior a gente fala que era o quê? O benchmarking. Então, assim, é tudo muito parecido, sabe? Isso é muito legal. E, tipo, resgatar isso. Gente, eu vivi um luto gigante quando eu me formei na faculdade. De, tipo assim, eu não queria que minha faculdade acabasse. Eu fico indignado quando as pessoas ficam felizes que a faculdade acabou. Foi a melhor época da minha vida, meu Deus. Mas é porque tinha muito esse envolvimento com pessoas, projetos, fazer coisas, enfim, não sei. Eu gosto disso, é diferente. É uma vibe diferente, assim. Aí a Ana falou assim, você não ganha dinheiro, você não ganha... Você tá ali por um propósito, Hoje a gente vê assim, além desse desenvolvimento empresarial, a gente vê que é o desenvolvimento da nossa cidade. Sim. Da nossa cidade. Assim, eu sou de Moarama, nascido e criado, estudei aqui, formei aqui, e aquela vontade de quando você mora na cidade é de querer ir embora. Assim, quero ir embora. E eu tenho um irmão meu que mora em Dourados, falei assim, vou pra Dourados. Fui pra lá, entrei no escritório, comecei a advogar lá, e não deu muito certo, a advocacia lá é um procedimento diferente, principalmente econômico, e voltei. Mas quando eu volto com outros olhos pra minha cidade. Era uma Dourados, uma cidade boa, excelente, mas a hora que eu volto pra Moarama, eu olho e falo assim, mas gente, aqui é muito lindo. Assim, não é à toa que é a capital da amizade, é gostosinho, sabe? Tem algo. E a hora que a gente entra na CIL, né, no Conjove, você fala assim, poxa, agora eu tô fazendo algo pra minha cidade. Esse é o diferencial. Sim, eu acho interessante porque essa parte de fazer algo pra alguém, eu fiz muito na época da faculdade. No colégio eu sempre fui de um jeito simples e fácil, vadio. Coçava, estudava pouco, mas aí entrei na faculdade. Minha mãe é uma mulher inteligentíssima, ela olhou pra mim e falou assim, você não vai fazer de noite, vai fazer de manhã, que eu te conheço. Sabe o seu rendimento. Ela sabe o rendimento. Eu entrei, comecei de manhã e tal. Ela falou assim, e pra garantir, falou assim, olha, o primeiro ano de faculdade, os 6 meses, você não vai buscar emprego, você vai só estudar. Eu falei, nossa senhora, ela, né? E aí um professor, que hoje é um grande amigo meu, ele chegou na sala de aula e falou assim, ó, seguinte, bolsa R$300 pra estudar. Eu falei, pô, minha mãe quer que eu estude, eu vou, né? E aí comecei, é onde eu trabalhei muito em pesquisa. Só que a pesquisa, assim, você estuda, desenvolve artigo, produção, tal. E quem tem o benefício técnico daquilo ali é a universidade. Né? A gente aprende, desenvolve isso. Para mim, no meu mercado de trabalho é excelente. Assim, a gente senta, estuda e me ajuda muito no mercado, na advocacia hoje. Assim, e essa pesquisa, por exemplo, só que ela desenvolve para a faculdade. E eu adorava fazer aquilo. Nossa, assim, é igual a sala de aula, eu acho uma delícia, né? Assim, hoje eu advogo e também dou aula na pós-graduação da Unipar, né? Como pós-graduação online, né? E aí faço mestrado também para dar aula no presencial. E é uma delícia dar sala de aula. A hora que você entra, fala, conversa, e a dinâmica é diferente. Por exemplo, assim, que eu já fiz o curso da Deu Carne Cana, né? Eu falei minha história inteira, esqueci de falar do que eu trabalho, né? Mas tá bom. Eu lembrei disso depois. Mas não é importante. Não é. Eu fiz o curso da DEU já com a Ana também. E vou pra sala de aula, e aí é o que a gente percebe, que a dinâmica antiga, onde você chega na sala de aula, fala, o aluno tem que pegar aquilo e depois ler livro ou pesquisar e fazer uma prova significante, porque a dificuldade vai do professor, entendeu? Que não vai fazer a vida do cara ser top lá fora ou não, como no mercado de trabalho. Assim, eu vi que a dinâmica é diferente. E aí você tenta trabalhar isso em sala, por exemplo, como se fosse o método que a DEI usa, ou que a Ana usa, por exemplo, ali dentro do conselho. Assim, gente, ó, é o seguinte, como é que é a aula hoje? A gente vai falar X, começa a falar 5, 6 minutos, e aí, o que você acha? É o seguinte, então, junta vocês aí, falam sobre isso, e depois a gente vai começar a debater, cada um escolhe um. Assim, quem levantar e falar ganha um ponto, porque aluno você tem que estimular, né? Vamos melhorar, né? Vamos estimular ele, o que ele ganha? Ele ganha um pontinho. Então, cada aluno ganha um ponto, só que se não tiver nenhum aluno, o grupo perde um ponto de todo mundo. Pronto. E aí você faz, só que aí você tem o quê? Como fazer as pessoas cooperarem um com o outro. O bom da sala de aula, você pode ameaçar um pouquinho. Não, brincadeira à parte, isso não acontece. E aí, não acontece todo dia, só de vez em quando. Só quando eu não levanto. Raramente. Mas aí você consegue o quê? Criar um estímulo e um método diferente de aprendizado. Porque é muito interessante. A sala de aula ela não é mais quadrada. Ela não é mais carteirinha. Assim, o que eu falo, hoje um aluno pega o telefone e ele me questiona na hora se eu estou falando a verdade ou não. Não é mais o sabe tudo. E a metodologia, da onde você aprende? Eu aprendi de graça, né? Dentro do conselho que a Ana utiliza de forma diferente. A gente aprende vendo.
Sim, essa é a parte maravilhosa, tá ligado? E quando você ganha? Nada, isso é top. Não, pelo contrário, não é isso. Não precisamos pagar nada para se tornar. Exato. Esse termo aí, quando você ganha nada, Na verdade, é bem o oposto. É, né? Você é ganha errado. muito mais do que você. Isso, do que na você verdade, assim, tem que você acredita que pra eu estar lá e aprender tudo isso não me custa um real. Exatamente. Na verdade, custa Essa a situação. mensalidade da Associação Comercial e do Conjovem, E do mas que é muito Conjovem. baixa a parte de tudo que não. a gente tem. É pequeno, gente. Isso aí é Irrisório. só 7 mil Ô, reais por Ana, e mês. onde você trabalha? Então, vamos lá, essa Vamos parte voltar, é bem né? importante pra minha vida. Eu tô falando aqui que às vezes eu esqueço de trabalhar pra ganhar dinheiro, acho que eu fiz isso aqui. Eu trabalho na Dale Carnegie. É que você falou no começo, né? Mas eu acredito que o meu trabalho dentro da Dale me ajuda muito, assim, pro que a gente faz dentro do Conjov também, né? Porque o que é a Dale são processos de desenvolvimento onde a gente trabalha relacionamento com pessoas, liderança, comunicação, que é o que mais aparece. Depois a gente tem as outras áreas que é o que não aparece tanto, mas que é o que é mais trabalhado. Autoconfiança, autoestima, autocontrole. Mas assim, a metodologia da Dale Carnegie é uma metodologia testada há 110 anos já, né? Não é pouco tempo. A Dale é uma franquia que existe em mais de 80 países. Então, assim, é uma metodologia que o diferencial é como ela é prática, como ela é de dia a dia. Não é nada de vamos deixar o negócio bonito e emocional e pro povo chorar. Não, é negócio que funciona, né? A gente temos dois carnegianos que estão aí pra concordar, eu acredito. Mas toda a parte prática e assim, de fazer o arroz com feijão bem feito é o que ensina muito o que a gente tem que fazer ali no Conjov também. Então não precisa ficar inventando toda a reunião. Não precisa ficar achando que vamos construir sozinho. Vamos perguntar pra galera aí o que eles querem. Gente, foi legal? Não foi? Gostam? Não gostam? Feedback. Feedback. Vamos deixar o negócio mais dinâmico, porque daí quando também a gente precisar fazer um negócio mais com pautas, também a gente vai ter espaço para isso, vai entender que não é o objetivo ser só pauta, enfim. Então a metodologia da Dale, por ser muito prática, acaba que ajuda muito como que a gente lida ali dentro do Conjov também. Até achei super legal isso, falaram assim, eu não consigo fazer Dale Carnegie agora, mas só indo no Conjov a gente já consegue sugar algumas coisas. Então eu fiquei feliz também, porque estão analisando assim, a Dale Carnegie como está sendo no Conjov, que pelo jeito tem sido positivo. Porque é verdade, tudo que a gente está fazendo lá é realmente o que a gente ensina. Eu não posso falar pela Vanessa, mas eu que fiz, a gente entende que quando a gente faz, a gente aprende, a gente aplica. Sim. E é engraçado que você, às vezes, numa situação ou outra, você olha e fala assim, eu acho que aquela pessoa já fez Dale. Só pela gente falar. Só pela gente falar assim, falou assim, eu acho que fez Dale já. Deixa eu dar um espaço, depois eu pergunto. Porque, mas é a metodologia, é o jeito. E como a Ana falou, e nós conversamos aqui, a questão profissional, ela não é só, tô ali dentro. Então, igual a Ana, não sou a Ana Dale Carnegie quando a gente vai iniciar o curso, né? Eu não sou Felipe Advogado só quando eu estou sentado escrevendo, fazendo processo, etc. É no dia a dia, então todas as atitudes nossas vai ser voltado para o trabalho. Né? E isso é legal, que a gente estava falando, inclusive, sobre não estar dentro do Conjov para vender, mas a gente acaba vendendo, porque se a gente faz um bom trabalho, as pessoas compram a gente, né? E aí, é claro que eu não estou falando que todo mundo do Conjov me comprou, acredito que não, deve ter gente que não também. Mas assim, é legal que nessa turma do Dale eu tenho gente que é do Conjov. Na próxima já tem gente que quer vir também. E eu não sou... O Fê sabe que eu tomo muito cuidado com isso. Quando eu vou me apresentar em qualquer coisa do Conjov, eu não fico falando, eu sou a Ana Flávia da Dale Carnegie. Vocês não vão me ver falando isso. Normalmente as pessoas que estão ao redor que falam alguma coisa que referencia. Mas eu sempre falo pro pessoal da diretoria, a gente tá ali pra ser... Eu sou diretor financeiro do Conjov. E aí, se as pessoas gostarem de você, elas vão vir e vão perguntar o que você faz. Elas vão querer fazer negócio com você. Que é o que tá acontecendo, assim. Não fico falando disso, aqui hoje é diferente. Hoje é dia de falar. É em reunião, então, por exemplo, a gente já teve workshop, eu não levei nada da Dale Carnegie. Quando quiserem que eu leve, eu vou levar. Mas eu não quero que, logo nesse começo... pensem assim, a Ana tá aqui para se promover o Dale. Eu acho que ali, no meio associativista, a gente não tá para se promover e promover nosso negócio. A gente tá para promover as coisas e o nosso negócio vem como consequência, sabe? Em prol da cidade, né? Em prol o que da a cidade. gente mais faz ali. A gente melhora os nossos, né? Tenta melhorar os nossos, né? Sim. Tenta melhorar. Não, mas é que assim, a partir do momento que vocês assumem, por exemplo, a posição de presidente do Conjov e tudo mais,
automaticamente alguém vai vir questionar. Mas o que você faz? Como é que você chegou nesse posto? Né? Por que você chegou nisso daí? O que te deu na cabeça de querer enfrentar uma dessa e assim por diante? Então, ter essa bagagem que vocês têm, né? De participar disso daí, e até mesmo, possivelmente, às vezes até mesmo a própria Deus já te deu esse suporte também para conseguir interagir. Então, faz parte, né? E realmente, você conseguir fazer essa separação de hoje eu sou Ana Flávia do Conjovem, hoje eu sou Ana Flávia da Dale. Então, você consegue ter essa dinâmica, né? Isso, acho que é uma coisa que é importante, porque não é um espaço que ali, o Conjovem como um todo, a CIL como um todo, ela é uma forma de network, mas também é uma forma de você conhecer outras pessoas, né? Não só empresas. Né? Você ter esse contato, você entender, por exemplo, eu posso estar conhecendo a Ana para ela também futuramente a gente ter uma amizade e construir essa amizade como um todo, com o Felipe, com a Vanessa e assim por diante. Então não é só um agrupamento de empresas, né? São um agrupamento de pessoas, isso que é importante. E tanto que tem gerado muita amizade ali dentro mesmo. E a gente faz happy hour também. Fazemos happy hour também. Então, semana passada, sexta-feira passada, a gente tava com uma galera do Conjovem no bar. Ontem tava tendo churrasco de um dos núcleos do Conjovem. Então, assim, eu acredito, já que dentro do Dale, inclusive, a gente fala tanto que liderança tem relacionamento, tem que ter proximidade, a gente tem que ter, inclusive porque ninguém tá ganhando nada pra estar lá no financeiro. Se a gente não ficar lá porque a gente gosta das pessoas, porque o ambiente tá legal, porque a cultura tá legal, porque o movimento tá bom, a gente vai ficar lá por quê, assim, né? Então, tipo, se eu for sair de casa quinta-feira, às 7 horas da manhã, pra encontrar gente que eu não gosto, gente que eu não consigo falar um oi, gente que se eu tiver com um problema eu não vou poder ligar, ou se eu falar, cara, vamos tomar uma, a pessoa vai falar, quem que é esse louco aqui? Se a gente não tiver essa proximidade, a gente vai estar lá pra quê, né? Exato, não tem Tem que ter amizade, né? Exato. E é engraçado que desenvolve, assim, vai andando, né? Assim, no caso ali, igual a gente tava ontem bebendo lá, gente, maravilhoso. Entendeu? Assim, a gente brinca, assim, é sempre happy hour, já tá planejando outros happy hours. Sai de um, vai. Sai de um para pro outro. E é legal a gente trazer também, assim, sobre conhecer mais o que a associação comercial faz, né? Então, eu tenho contato com empresários o dia inteiro, todo dia, e vários diferentes. E às vezes eu ouvi os empresários falando, porque a CIL não tá me ajudando nesse momento, ou... Enfim, estando lá dentro da CIL, agora eu consigo ver o outro lado também. Então, assim, mas será que a pessoa veio aqui buscar alguma coisa? Eu fico lá sentado na cadeira dela, esperando que a CIL viesse fazer algum convite especial. Então, ali é muito legal entender o que tem por trás também, né? E entender o que dá pra ser feito. Então, também conversando com muitos empresários, tem coisas que eles falam, opa, verdade, isso aí a CIL poderia estar fazendo e não está. Então, o que a gente vai estar buscando? A campanha de Natal saiu já, né? Então, já estão fazendo a campanha. Cara, que fantástico! Desde quando a gente assumiu, eu participei junto com a prefeitura e com a diretoria ali da CIL da organização para as ruas, os enfeites de Natal. Desde junho a gente está vendo isso. Então, sabe, faz a gente valorizar tanto a mais, assim, a nossa cidade, tanto que minha família é de Campo Mourão, muitas vezes eu comprava presente de Natal onde? Em Campo Mourão, com a minha mãe. Esse ano eu já tô pensando, mãe, você vai sozinha, porque eu quero deixar meu dinheiro aqui na minha cidade. Você trata de vir pra cá e comprar aqui comigo. Sim. Então, assim, a gente valorizar a cidade, valorizar o que tem sido feito. E ainda mais essa gestão, assim, o Miguel eu não acompanhei tão de perto as outras, né, mas o Miguel tá arrasando, aceitando as ideias, enfim, tá sendo um baita líder, ajudando muito a gente do Conjovem também. Então, estar mais perto, querer saber mais, muitas vezes as pessoas acreditam que falam que não faz nada porque também não foram entender o que pode ser feito, né? Muita gente não sabe o que acontece. Eu acho engraçado na situação onde a gente fala que nem... eu comentando com pessoas que falam assim, o portal quem traz é a associação. Aí o pessoal fala assim, como assim? Não é da prefeitura? Eu falei, não, é da associação. Aí o pessoal falou, opa... Dos dois. Há uma relação dos dois, mas se não é a CIL... então, assim, mas assim, não sabia nem que a CIL fazia. Então, há o estímulo, o pessoal não sabe, falta a informação de estar. Falta a gente estar ali dentro, conseguir conversar com outras pessoas e se estimula. Então, na verdade, é uma das ideias do que a gente está fazendo hoje aqui, né? Realmente expondo, abrindo o jogo e falando, faz isso, faz aquilo, sim, né? A missão é essa,
Porque realmente tem muita gente que às vezes é associada e não faz nem ideia do que é associação comercial. Só tá ali porque, fulano falou pra mim que é pra entrar, eu fui ali e entrei. Ou, mas o que me dá de benefício? Né? O que eu vou ganhar com isso? Não vejo as outras coisas. Outra coisa super legal que acontece são os eventos, né? Porque às vezes o empresário aqui de Umuarama, ele vai ver lá, mas não tenho tantas empresas no meu segmento. Não, mas você vai participar dos eventos, igual a gente vai agora, né, no próximo, em Foz. Imagina o tanto de gente que você vai encontrar, né? Então, você vai poder conversar sobre o seu segmento, vai poder tirar as dúvidas, palestra e networking. E aí também não é nem só sobre o seu segmento, né? Porque você... vamos colocar aí, ó. Às vezes a gente vai lá, conversa com o Miguel, que é da Guri. O que o meu negócio tem a ver com sorvete? O meu negócio tem nada a ver com sorvete, mas a estratégia de negócio do sorvete pode ser a mesma estratégia de negócio que eu uso. Então, sim, se você trabalha com pessoas, na realidade você vai estar então, às vezes, as pessoas também têm esse pensamento, né? Exemplo... de pegar exemplo só do mesmo segmento. Não é, a gente conversa com pessoas diferentes e vai vendo que, na verdade, é igual mãe, só muda de endereço, o resto é tudo igual. Um exemplo show foi que antes de dar todo esse início no Conjove, assim, logo iniciou, fez a diretoria do Conjove, a gente foi pro evento em Toledo. Poxa, o evento de Toledo adiantou anos na gestão. Porque a gente olhou e falou assim, estamos assim, 0. O que eu faço? E o pessoal lá já tinha tempo de conselhos, falou assim, você tem que ter gente, toda reunião, se não tiver comida, resolve por e-mail. Por isso que nós temos coffee todo dia, toda quinta-feira. Então, agradeço a eles. Então, tem que ser desse jeito, assim, não pode ser muito cansativo, porque você está trazendo o pessoal. E já trouxe um monte de coisa que a gente pensava, assim, impossível de fazer. Foi mal. E aí, eu falei assim, então eu trouxe bastante coisa que a gente para fazer e para não fazer. E o engraçado é que lá nós aprendemos também essa questão do contato. Né? O pessoal que foi lá palestrar para nós, eles falaram assim, gente, hoje eu estou trabalhando em tal lugar, na prefeitura, hoje eu estou trabalhando pro Bioparque, assim, mas eu saí daqui. A gente estava aqui dentro do conselho, incomodou um, incomodou o outro, aprendeu, o pessoal viu que nós trabalhávamos, e trabalhávamos sem ganho nenhum, mas era o que? Era a gente que chegava lá, fazia o que prometia, cumpria e ganhou um espaço no mercado. A gente está falando assim, trabalha no Bioparque, num setor excelente, outro é secretário de desenvolvimento da cidade de Toledo, na cidade de Toledo. Então, ir nos eventos é importantíssimo. Ir no evento, a gente vai lá para aprender, para trazer para dentro do nosso conselho o que os outros estão fazendo, está dando certo. Aquele negócio de filtrar, né? Você filtra, joga uma peneira ali, você puxa. O que você acha que é interessante, a gente aplica. O que acha que não é interessante, que pra gente não serve, descarta. É isso que precisa ser feito em qualquer lugar, né? Exato. E foi ali, a gente pode contar um pouquinho sobre como que está sendo a gestão, para as pessoas de fora entenderem, que é a pergunta que sempre fazem. Vamos lá. Então a gente contou ali que a gente assumiu dia 2 de junho, né? E ali a gente assumiu, a gente estava em 8 diretores. E ali esses diretores, quando eu chamei eles, eu falei, a gente vai fazer um negócio top, não sei muito bem o que ainda, mas vamos se organizar. E eu quero trazer cada reunião uma coisa diferente. Então vamos ver o que a gente consegue fazer, mas vamos movimentar eles. Beleza, mas assim, nem eu imagino, não deu nem tempo de pensar. Assumimos. E agora? Vamos fazer a nossa primeira reunião de diretoria, foi depois da posse. Mas aí quando a gente sentou, a gente já pensou. Vamos fazer reuniões, vamos fazer processo seletivo ou não vamos? O que a gente... Não, no começo a gente falou, quanto mais gente melhor, e vamos chamar as pessoas, elas participam. Não. Aí a gente foi pro evento de Toledo, e lá a gente entendeu que, enfim, que muita coisa podia ser diferente. Que tinha conselhos que faziam processo seletivo e a gente pensava, tá muito longe a gente fazer um processo seletivo. E não tava tanto assim, não. A gente viu que era mais perto do que a gente pensava. A gente já tinha a ideia de fazer o evento de abertura, que foi o Conecta Jovem. Então, a primeira coisa que a gente falou foi, vamos fazer reuniões semanais, só a diretoria, um evento de abertura, que vai ser o Conecta Jovem, e aí depois a gente chama as pessoas para começar a ir nas nossas reuniões. O que aconteceu? Começamos a organizar o Conecta Jovem e um monte de gente começou a pedir para participar das reuniões já. E a gente falou, caramba, nem tá sendo aberto, o que a gente faz? Aí começou a vir a galera para as reuniões. Aí a gente foi para Toledo e falou, mas então a gente precisa fechar nosso corpo de conselheiros. Não dá pra gente deixar, cada hora vai uma galera diferente em cada reunião. Então vamos fechar.
Aí, beleza. E E como agora? fechar? Como fechar? Não sei, vamos pensando nisso. Depois do evento a gente vê o que a gente faz. E a gente fez o evento do Conecta, que foi um sucesso. A gente conseguiu patrocínio muito fácil com as pessoas que a gente, assim... Nossa, a gente tinha que agradecer demais. Os patrocinadores estão no nosso Instagram, vão lá conferir. Mas, enfim, a galera apoiou total a causa, sendo que a gente não tinha nem um Instagram direito na época ainda. A gente não tinha nenhuma reputação ainda pra gente estar pedindo, assim. Então, as pessoas nem sabiam muito bem que era o Conjol. Falavam, não, beleza, quero que minha empresa entre. E a gente tinha 140 vagas e esgotou as vagas do Conecta. De ter gente ligando assim, posso ir? Falando, não dá, a gente meu teve querido, que me falar para desculpa. umas 60 pessoas que não dava mais para elas estarem participando. O que a gente ficou, caramba, meu, como assim? Foi um evento maravilhoso, enfim, falamos o que é o associativismo, fizemos um talk show, foi muito legal. E depois abrimos as reuniões e começou aí 40, 50 pessoas por reunião. O que a gente jamais estava esperando, né? E aí começamos a fazer as reuniões mais dinâmicas, cada vez uma coisa diferente, e passar os requisitos para estar participando do conselho, que foi quando a gente conseguiu formar, assim. Esses são os requisitos. Então, só para as pessoas que estão assistindo entender, né? Então, tem lá requisito de participação, não pode ter muitas faltas, colocamos um número de faltas para ter no semestre. Tem que ser associado da CIL. Para ser associado, tem que ter um CNPJ em ação, né? Tem que entrar pelo CNPJ. Tem a mensalidade, que é uma mensalidade baixíssima, só para cobrir o nosso cofre, na verdade. Falar com pessoas que não são de Umuarama sobre os conselhos também, seja uma ligação, 2 ligações por semestre, ou em eventos que tem da federação. É isso, né? São esses. E então a gente colocou aí esses requisitos para a participação dos projetos também. E aí a gente colocou esses requisitos e fechou o nosso grupo de conselhos. Quando nós fechamos, aí dividimos o grupo em 5, o conselho, né, em 5 núcleos, e cada núcleo tem um projeto para colocar para rodar até junho do ano que vem. Ele tem que estar, assim, fechado, né? Para depois a gente conseguir pensar em projetos novos. Então, ali nesses projetos tem esse podcast que surgiu de um desses núcleos, né, nosso grupo 1. Tem projeto para a escola, tem projeto para licitações das empresas. Então, assim, tem coisas super diferentes um grupo do outro, e acredito que ali, cara, vai sair muita coisa boa, assim, muita coisa pra cidade. E ali, só pra fechar, esses grupos estão completos, estamos fazendo reuniões abertas para quem quiser participar, a gente divulga antes quando que é a nossa reunião aberta, e provavelmente em fevereiro a gente tem um processo seletivo para quem quiser entrar. Então, assim, a nossa ideia ali não é ter quantidade mais, que era como a gente pensava no começo, é ter qualidade. Nós estamos hoje com 45 membros, 45 conselheiros. A gente acredita que por ser o primeiro, talvez tenha algumas pessoas que entraram também sem entender qual que ia ser a responsabilidade. Pode ser que algumas pessoas vejam que não se encaixa hoje com o ritmo atual delas. E tá tudo bem, então assim, já está meio que previsto que algumas pessoas talvez ainda saiam. Mas a nossa ideia, quando a gente colocou lá, nosso objetivo era fechar 2023 com 20 membros. A gente já tá com 45. A meta foi batida e dobrou. A meta foi batida. Mas assim, ali acredito que é importante a gente deixar claro para os nossos conselheiros que a gente está buscando qualidade. E algumas pessoas provavelmente vão sair, ficaremos tristes com a saída delas, mas nem todo mundo se adapta. Algumas pessoas veem que, né, não é para elas, enfim. Então é assim que está funcionando. Então quem quiser entrar... Fique de olho que a gente vai ter entrada, vai estar divulgando mais as reuniões abertas, né? Tanto as reuniões abertas quanto quando for ter processo seletivo. O processo seletivo, antes de ter, a gente vai trabalhar uma questão de deixar as pessoas irem para entender, para não entrar cego, né? Então, as reuniões abertas a gente tem uma dinâmica especial na reunião aberta. Tem um número X de reuniões abertas que eu preciso participar para ser conselheiro? Até o momento a gente não determinou isso. A gente tinha colocado 3 reuniões abertas antes desse conselho que foi formado agora, né? Tá. Para as pessoas entenderem a dinâmica, porque assim, o que perguntam muito pra gente mas o que vocês fazem lá? Então, o que a gente está fazendo lá toda quinta-feira, das 7h45 às 8h45? Tem reunião que tem workshop, tem reunião que é para um conselheiro falar sobre a empresa dele, outro falar sobre
sobre a sua história. Tem outras reuniões que é mais de pauta, que é para entender realmente o que a gente está Os fazendo. próprios projetos. Os projetos. Então, cada reunião é muito diferente uma da outra. Já teve reunião que teve dinâmica também. Então, assim, a nossa ideia é estar formando entre nós. Então, teve reunião também de abrir qual que é o seu problema da empresa e deixar as outras pessoas darem dicas, que foi muito legal. Então, assim, cada reunião é muito diferente uma da outra e a gente está construindo junto, né? O que a gente fala desde o começo. Teve uma reunião que foi chata? A gente sabe que não dá certo na próxima, né? Chega e fala, essa aí a gente conversou ali e não bateu, a gente tá construindo junto. A gente tá construindo junto. Então, teve uma que não foi legal, fala pra nós, beleza, essa pauta a gente tira. Teve uma que foi mais legal, então vamos colocar pra que ela tenha mais vezes. Então, assim, a gente tá construindo junto o negócio e desde o começo a diretoria falou, o negócio é bem horizontal, tá todo mundo junto no mesmo barco. E o desenvolvimento, assim, desde o projeto, o número de gente que a Ana falou, é qualidade. A gente teve um outro conselho que deu esse exemplo. Assim, uma vez nós inflamos demais. A gente tinha muita gente e pouca qualidade, começou a perder rendimento nos projetos. Aí foi onde que murchou um pouquinho, deu um esfriado, falou assim, não, vamos manter a qualidade. E é o que a gente preza, a gente sabe que vai ter gente que vai sair, não é o momento, é normal, né? Só que a gente sabe que tem gente que quer entrar e quer entrar já sabendo como é que é. Assim. Esse associativismo, assim, não é ir lá só para tirar foto. Além da gente servir algo para eles, no sentido, né, assim, a gente está disponibilizando tempo e vontade, só que é uma via de mão dupla. Assim, vocês também têm que fazer algo, também tem que desenvolver, também tem que trabalhar. Pessoas engajadas, isso. Então, que é o que o Conjove busca. Né? E um projeto ótimo, que a gente falou aqui de falta de gente capacitada, etc., que é um grupo que está desenvolvendo um estudo por que o jovem não quer mais trabalhar. Entendeu? Assim, olha o desenvolvimento desse estudo pro município. Sim, com certeza. Né? Assim, e desde o mercado de trabalho, assim, se o jovem não quer, peraí, o que eu posso construir como empresa para suprir essa necessidade? Sim. Então, é isso que tem ali dentro. Então, não é ir, a gente fala assim, vai nas reuniões, vai entender e fazer parte. Mas é viver aquilo ali, é entender que toda reunião vai ser de um jeito diferente, trabalhar uma coisa diferente e fazer parte de um todo. Não é uma quinta-feira, 2 quintas-feiras, você vai sair de lá e falar assim, nossa, fechei um negócio. Não, é viver aquilo e conforme o teu rendimento, o teu trabalho, o resultado ele vai vir de forma indireta. E aí questionaram até, né? Mas por que fechar? Porque como que a gente coloca um projeto para rodar se, por exemplo, a Vanessa nunca vem em uma reunião nossa, dela vem nessa, e a gente está falando de coisas que estão em andamento. A gente tem que parar a reunião e falar, olha, como jovem é isso, estamos fazendo isso e aquilo. Enfim, é tipo 10 minutos que perde de cada reunião para estar tentar explicar alguma coisa. E as nossas Fazer reuniões são produção. curtas também, Sim, né? Elas são reuniões rápidas, semanais. Não dá pra falar. Elas são no reloginho. Cronometrado. Cronometrado. Por isso que também não pode faltar. Tem um número X de faltas. Você falta, você perde ali o fio da meada, né? Exatamente. Tanto que eventos, por exemplo, às vezes a gente divulga um evento e já é na próxima semana. Sim. Então a pessoa não foi, ela queria ir no evento, pronto. Exatamente, já perdeu. O projeto, você faltou 2 vezes seguidas, falou de projeto, desenvolveu o projeto, Já você vai ver e desvia. falou assim, gente, já tá perdeu o perdido. time. Já tá Então, perdido. tem que estar ali. É uma sala de aula, você perdeu 2, 3 aulas, você olhou para aquilo ali e falou assim, o professor está ensinando algo que eu não aprendi. Exato. Tem que estar, tem que dar andando. Certo. E projetos futuros de vocês, como que tá? Pessoal ou Complicado. com jovem? Com o Jovem você deu uma pincelada que tem os projetos que estão em andamento, Aham. né? Então tem dos grupos ali horizontais, então vão ter alguns projetos que a gente vai ter alguma sequência, obviamente. Mas e projetos pessoais mesmo de vocês? Como é que tá aí o andar da carruagem? Qual que é o pensamento de vocês para os próximos... Tô sigilando. Mas o meu eu entrei agora no mestrado na universidade, né? O meu projeto é permanecer no mestrado, conseguir entrar na sala de aula no presencial, né? Eu tenho contrato com a universidade para dar aula no EAD, na pós-graduação. Aí o ano que vem também já inicia minhas aulas. Por enquanto, o projeto é esse, na parte da graduação, né? Na questão pessoal, e o outro projeto é o escritório. Né? A gente desenvolve dentro do escritório, trabalha com processos de banco e direito tributário, de preferência no processo, né? Quando a gente analisa como que faz essa caneca, ela tem um processo, né? E o processo judicial também tem, assim, e se há alguns erros durante o processo judicial, dá para anular, né? Uma coisa assim, normal, tá na lei, é o que a gente pode utilizar e utiliza, só que é aumentar isso, porque a gente entendeu no escritório que eu consigo analisar um processo durante um período de tempo,
a outro advogado para quem eu trabalho também, só que a gente precisa expandir, porque o processo tem muito para olhar, né? Sim. É a hora que a gente começa a querer essa expansão, né? Então a gente está começando a analisar, assim, ó, a gente precisa de pessoas para trabalhar, só que a forma aqui de trabalho, ela é uma questão muito técnica e tem que ter quem feche o contrato. E aí é onde que a gente está alinhando, né, essas questões ali. Então, durante o escritório de advocacia vai ser esse desenvolvimento para o ano que vem, né? Esse foco ali para querer aumentar o número de advogados que vão analisar processo para a gente. E durante na parte da graduação é esse desenvolvimento. Talvez a gente consiga ir em outras faculdades e em volta da região aqui também para dar aula. Eu gosto, acho. É um prof, né? É um prof. E o meu é Dale Carnegie, ano que vem já tá com tudo montado, todas as turmas já com data para começar, então a gente tem só janeiro começando um Enneagrama, fevereiro um Dale Carnegie Course, março de liderança da Dale Carnegie, então tem bastante coisa para acontecer. E tem alguns projetos que vamos ver se futuramente eu posso contar. Esse faz parte do sigilo, não Esse faz parte do sigilo. Sempre quis falar isso num podcast, gente. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Tem algum último recado que vocês gostariam de dar? Passar, às vezes, as redes sociais que querem seguir vocês? Ah, é verdade. É legal a gente passar... Do Conjove eu acredito que vai estar lá também, Sim, a vamos colocar, divulgação, obviamente. mas sigam o Conjove, ficam por dentro de tudo. Lá a gente vai cada vez mais colocar conteúdos também, algumas coisas diferentes. O meu é @AnaMichelante. Também eu posto, tem de tudo um pouco lá, tem um pouco de Dale Carnegie, um pouco de Conjove, um pouco de Rotary, um pouco de blogueiragem. Tem muita tem de coisa. tudo. Tem tudo lá. E é isso, mas eu quero agradecer demais por estar aqui. Eu adoro participar de podcast, até tô falando que eu sou a cobaia dos podcasts. Eu já é o terceiro aqui da cidade que eu sou a primeira convidada. Então se é a terceira, se tá indo bem, Tá indo bem, pé tá. quente. Ela tá crescendo. Tomara Tá que crescendo. seja. Espero que o nosso cresça também. Parabéns pro Grupo 1 como um todo, né? Pelo projeto, colocaram pra rodar super rápido. Não faz nem um mês que a gente dividiu os grupos e já estamos com o primeiro podcast acontecendo, né? Então, parabéns. Já. Eu acompanhei só a primeira reunião, mas a gente fica olhando os grupos, fica vendo o que tá acontecendo. E, cara, vocês botaram ver, acho que é o grupo que deu o start. O start foi o mais rápido. O start foi o mais rápido, então parabéns mesmo. Muito feliz por vocês. Foi um prazer dividir a mesa com vocês. Obrigado, muito obrigado pelo convite, tá? Fico honrado de estar aqui com vocês hoje e muito contente em ver esse projeto aqui, ó, já acontecendo rápido. Minha rede social é @Felipe Espolador, fica com 2 E's mesmo, Felipe Espolador. O sobrenome é um pouco mais difícil. Tem canal no YouTube também, mas não posto mais nada, faz tempo que eu não posto nada lá. YouTuber! Eu tenho canal no YouTube. YouTuber, olha só. Onde eu ensino algumas matérias, algumas questões de consumidor, família e tal, mas faz tempo que eu não posto nada, mas tem lá. É Felipe Espolador também, bem facinho. E sigam a gente na rede social do Conjove. Agradeço novamente o convite, foi um grande prazer estar aqui e quero só ver o crescimento de vocês agora. Agora é só, eu só quero estar lá assim, notificando meu telefone. Abriu ao vivo. Maravilhoso. Na próxima né? vez que eu vier, ao vivo. eu vou entrevistar a Vanessa. Verdade. Um projeto é a Sabatini, entendeu? Fazer uma Sabatini Essa vai com ser a uma edição Vanessa. especial de Vai. Natal de 2023. Não, jogou muito longe. Pra mim já tá ótimo, a gente já... Já tem uma data, Já tem data marcada. Pra quem não ia fazer, Pra quem não ia já fazer, tem uma data só marcada. chamar a Tem data marcada. já tá ótimo. Então, Vanessa, quer passar também alguma mensagem pra Passa galera? seu O Insta meu também, Instagram, faz que é divulgação. @VanessaCita, também tenho na minha empresa, que é @intercred.cca, que é o que a gente faz hoje, a gente é correspondente da Caixa. E só agradecer, muito feliz, o nosso primeiro podcast do Conjovecast no ar. Pessoal, muitíssimo obrigado então pela presença de todo mundo. Galera que está assistindo aí, então, muito obrigado para vocês também. E acompanhe que vai ter nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente deve estar lançando mais coisas também. Só um adendo também, canal de cortes, daqui a um dia a gente já deve estar lançando junto, com os melhores momentos de hoje e dos próximos dias. Beleza? Muito obrigado a todo mundo e nos vemos numa próxima. Aê! Até bati a palma agora. O microfone.